Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Chag Hanukkah Sameach Lekulam. Feliz festa de Hanukkah para todos, para todo o povo em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. E nessa semana em que estamos celebrando Hanukkah, eu espero que você esteja também celebrando aí na sua casa, trazendo à memória este grande milagre ocorrido com nossos antepassados por ocasião do que celebramos em Hanukkah, e dessa forma sempre fazendo esse memorial ano a ano no seu devido tempo, no seu devido período, tá bom? Então parabéns a você que de forma criativa, né, fez a sua Hanukkah, as suas velas, organizando direitinho as luzes, né, no caso conforme a sua criatividade. Então é muito bom, envolve a família, certo? Todo o ambiente familiar realmente fica envolvido, né, justamente nessa celebração, e é muito bom, tá bom? Estarmos celebrando essa linda festa, tá bom? E que celebra justamente esse milagre feito pelo Eterno aos nossos antepassados. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, ou quem sabe chegou aqui recentemente. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui nesse maravilhoso canal tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, e na quarta-feira, como é hoje, em particular, o estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, tá bom? Com a prática da Torá a partir dos discípulos de Yeshua, em meio aos seus irmãos, em meio a pessoas que cresceram juntamente com eles e que caminharam em Teshuvah naquele tempo. E a partir disso, nesse estudo, nós tiramos lições para a nossa vida a respeito de como eles estavam vivendo, praticando a Torá naquele tempo, sempre aplicando a Torá no nosso tempo. Afinal, a Torá, a palavra do Eterno, ela é aplicável para todas as épocas. O que muda de um tempo para o outro, de uma geração para outra, são as tecnologias, e tudo que envolve tecnologia basicamente é isso, mas as relações humanas, a forma como o ser humano ele convive em sociedade é muito semelhante, praticamente a mesma, com raras exceções e, claro, envolvendo as culturas dos países, né? Então, de forma resumida, esse é o objetivo do estudo da Carta de Atos. E quero aqui desde já agradecer a você pela sua participação, tá bom? Pelo incentivo, e que possamos aí concluir, né, o capítulo 28, que é o último capítulo da Carta de Atos. Lembrando que faz tempo que eu não falo a respeito disso, né? Algumas pessoas já até me perguntaram nos comentários dos vídeos, das aulas, que o PDF que eu vou liberar a respeito desse estudo de Atos vai sair só no final, tá? Quando nós terminarmos o capítulo 28. Aí sim, eu vou compilar todos esses estudos em um só PDF, porque fica difícil, né? A gente lança aula, e às vezes num capítulo tem 5, 6 vídeos. Então, vamos deixar para o final. Quando terminar o 28º capítulo da Carta de Atos, aí sim eu vou lançar todos os capítulos que nós fizemos aqui o estudo, e aí você vai ter completo o estudo de Atos, tá bom? A Carta de Atos. Certo, então para contextualizar você para o nosso estudo de hoje, o que acontece? Shimon Kefa, conforme a última aula que nós tivemos, ele estava na parte de cima, no terraço da casa de Shimon, o curtidor, que trabalhava com couros, também Shimon, né?
E ali o Eterno deu a ele, concedeu a ele, a Shimon Kefa, uma visão, certo? Portanto, ele viu um grande lençol atado pelas 4 pontas e no meio desse lençol haviam animais de todas as espécies, portanto, quadrúpedes, rastejantes e, por sinal, destacou-se ali animais impróprios para alimentação, isto é, animais que o Eterno não dá como alimento. E aí uma voz, diz o texto, falou com ele dizendo: mata e come. E aí nós vimos que automaticamente Shimon Kefa, sem pensar 2 vezes, a partir dos estudos da Torá, obviamente já estava na ponta da língua, né? Quando a situação surgiu diante dele, qual é a resposta? Halilá, li, que não aconteça para mim. Essa foi a resposta dele. Correto? Correto. Eu até comentei na última aula, né? Mas foi uma voz, né? Que, claro, veio do Eterno e que falou com ele e que, como assim ele nega? Então, ele não duvida em nada em relação às instruções da Torá. Ainda que uma voz, ainda que uma lar, qualquer coisa que tente o instruir no sentido de tirar do caminho da Torá, então, óbvio que ele vai optar por seguir a Torá. Entendeu? Então, ele não hesitou. Nesse momento, ele escolheu realmente seguir as instruções da Torá. Então, que isso não aconteça para mim, ele disse. Isso se repetiu 3 vezes, certo? E depois aquele grande lençol com os animais subiu, né? Lembrando, foi uma visão, portanto só ele viu, né? Se alguém passou lá embaixo, lá na rua, né, em frente à casa de Shimon, exatamente nessa hora, essa pessoa não viu nada, porque foi uma visão dada para Shimon Kefa. Então esse é o contexto. Depois disso, diz o texto, ainda no capítulo 10, que Shimon Kefa ele ficou pensando a respeito do que significava aquela visão. Ora, com toda certeza, ele não tinha dúvida alguma de que ele não deveria realmente matar aqueles animais e comê-los, né? Lembrando que ele estava com fome, ele ia descer inclusive justamente por causa disso. Então ele não pensa se ele tomou a decisão certa, ele sabe que tomou a decisão certa, porque eram animais impróprios para alimentação. Mas por que aquela voz disse para ele fazer isso? Se tratava de alimentação? Vamos ver isso ao longo dos estudos, né? Olha só que é interessante. Então, ele pensou a respeito, ele considerou isso. Tá bom? E aí, agora sim, definitivamente, vamos entrar no texto de hoje, dando sequência à leitura da carta de Atos e interpretando conforme o seu contexto original. Ok, então vamos lá. Capítulo 10, verso 19, que diz assim: Uveod Kefa Roge Bilvavo al Dvar Hamarazé Vayomer Elav Haruach Hine Shlosha Anashim Mevakshin Otar. E continuava Kefa, Pedro, meditando em seu coração, portanto em sua mente. Inclusive, gente, quando fala coração, belevavô, aqui ó, vilvavô, aqui a letra lamed e a letra beit forma coração, tá? Coração. Aqui esse beit inicial vai dar o sentido de em, esse vav no final, seu, no caso de Shimon Kefa, coração. Também a lev se escreve também com 2 beit, que está flexionado, tá bom? Então, bil ou vilvavô, vilvavô, em seu coração. Quando fala coração, gente, óbvio, está falando do seu interior. Ele estava pensando a respeito, tá? É isso. Sobre a palavra da visão. Ele estava pensando a respeito disso. E disse para ele o mover. Olha só, ha-ruar, o mover. O que é o mover? É o eterno, a ação do próprio eterno. Falou para ele: eis que 3 homens procuram por você.
E aqui a ilustração, ele pensando a respeito, né? Mas o que significou isso? E aí, certo? O mover do Eterno, no caso, falou para ele. Agora Shimon Kefa tem mais uma informação a respeito de que 3 homens o procuram. Mas para quê? Quem sabe ele pensou, né? Para quê? Mas ele vai só considerando, vai só somando, né? Ali o que está acontecendo. E aí vem o verso 20. Veatá kum rad. E agora levante e desça. Valer e vá itan. E vá com eles. Ve'al tifsar. E não receie. Rená verná. Ki anochi shelartim. E não receie ir com eles, pois eu os enviei. Olha só. Então, o próprio Eterno é quem estava cuidando dessa situação toda pelo seu mover, isto é, pela sua própria ação. E já agora falando com Kefa, né? Então, o Eterno ouviu as tefilot e considerou a tzedakah realizada por Cornélios, e agora contacta Shimon Kefa para ir em direção a Cornélios. Tá? Agora, veja só, se Shimon Kefa está considerando o que o Eterno está falando pelo seu mover, então cabia a Shimon Kefa confiar nessa palavra ou não, confiar nessa voz, né, que está falando com ele, confiar ou não. Então vamos ver aqui o comportamento de Shimon Kefa. E aí, verso 21. Vai red Kefa, e desceu Kefa, Pedro, el hanashim, para os homens, ou aos homens. Hanishlachem, enviados, elav, para ele, né, que foram enviados por Cornélio para ele. Meet Cornélios, aqui ó, de Cornélios no caso, né? Vai Omer e disse, o que Shimon Kefa disse? Ani haish asher aten, ani, eu sou o homem que vocês mevakshim, que vocês procuram, ou que vocês buscam. Alma baten, o que os trouxeram, né? Alma baten. E aqui a ilustração, Shimon Kefa descendo agora do terraço e encontra justamente esses 2 mensageiros, esses mensageiros enviados por Cornélios, juntamente com um militar, conforme diz o texto, de confiança de Cornélios, que estava acompanhando, ou quem sabe fazendo a escolta desses 2 mensageiros, né? E aí, o que será que motivou, interessante isso, assim, levantar esse questionamento. Por que será que Cornélios enviou um guarda, em que inclusive também era temente ao Eterno, para acompanhar esses 2 mensageiros? Bem, muito provavelmente para garantir a segurança tanto na ida quanto na volta destes 2 mensageiros. Ou seja, Cornélios queria garantir que realmente o que aquele malar que trouxe a mensagem ou um recado do Eterno para ele, de enviar mensageiros a Shimon Kefa, de que isso realmente acontecesse e que esses 2 mensageiros conseguissem realizar a sua missão, certo? Missão essa que Cornélio deu a eles. Então, fazendo ali a escolta, tudo bem? Além do mais, tendo uma pessoa à disposição, ou melhor, um militar à disposição de Cornélios, que temente a Elohim, então é uma pessoa que não se deixaria vender por ninguém, certo? Não se deixaria subornar de forma a interromper a segurança destes mensageiros, tanto na ida quanto na volta, né? Interessante. Verso 22, diz assim. Shimon Kefa ainda não entendeu nada, né? Mas ele atendeu a voz do mover do Eterno que falou com ele.
Verso 22. Vaianu, e responderam Lemor, dizendo: Cornélio, Echat Misarei Hameod Ish Tzadik, um dos oficiais de 100, portanto um centurião, homem, aqui ó, Ish Tzadik, homem justo. Olha só que interessante. Então, quando o Shimon Kefa ouve essa palavra, um tzadik, opa, com certeza, gente, Ish Tzadik, um homem justo, com certeza, eu falo assim como se eu tivesse visto isso, né? Mas é interessante porque no hebraico dá pra gente perceber, gente, a reação das pessoas que estão sendo citadas a partir das palavras que são ditas, né? Então, ao ouvir Ish Tzadik, um homem justo, Shimon Kefa, peraí, ele é um oficial do exército romano e ele é um homem justo, Ish Tzadik? Então ele está começando, Shimon Kefa, a montar aí as peças, né? Começando a verificar o que realmente estava acontecendo, no mínimo estranho para Shimon Kefa, um oficial de Roma, um homem justo. E tem mais. Veire, olha só, temente Elohim, ao eterno, a Elohim, Asher lo Shem Tov, que para ele existe, interessante, que para ele existe um Shem Tov, um bom nome, para ele um bom nome, Bechol An, em todo o povo, Ha-Rudim, judeu. Ou seja, eu coloquei aqui na tradução, que para ele existe um nome, portanto uma reputação, né? Um nome bom, uma boa reputação em todo o povo judeu. É isso que ele está dizendo. Nitna, foi dado lo, para ele, mitzvat, ordem do eterno, de Adonai, mifi malach, pela boca de um mensageiro, malach, kadosh, pela boca de um santo mensageiro. Olha só, de um santo mensageiro. Portanto, não se trata aqui de um ser humano que falou para Cornélios, mas um ser celestial. Portanto, um malar do eterno, né? Likro lecha, para chamar por você, el baito, para a sua casa, a casa de Cornélios. Levavor, a fim de que Ishma, ouça, olha aqui ó, a palavra Shema, Shin, Men, Ain, Shema. Aqui o Yud tem uma ação verbal, tá bom? No início. Para ouvir, a fim de que ouça Midaberoterra, para que ouça de suas palavras, a palavra davá aqui no meio, ó, tá bom? Para que ouça de suas palavras. Então, o recado foi dado. O recado foi dado. Shimon Kefa ouviu tudo atentamente e agora ele precisa decidir se ele vai acompanhar esses homens ou não. Uma vez que o mover do Eterno, quando Shimon Kefa ainda estava lá em cima no terraço, já havia dito para ele acompanhar esses mensageiros enviados, que Shimon Kefa não ouviu da boca não ouviu do Ruach, do Eterno, do mover do Eterno, que era Cornélios. Ele ouviu agora, né? Ele nem sabe, gente, Shimon Kefa nem sabe quem é Cornélios. Ele não sabe. Tudo que ele sabe é o que ele acabou de ouvir aqui, o nome da pessoa e a sua função em termos de profissão, um oficial do exército romano, tá? E que, repito, gente, faço questão de repetir isso, para ele muito estranho isso. Alguém que não é do povo Yehudi, do povo judeu, e que é Ish Tzadik, um homem justo, e que é um homem temente a Elohim. No mínimo, estranho para Shimon Kefa, né? Então, aqui, a partir de Cornélios, narrado nesta carta por Lucas, nós já vemos aqui uma porta que se abre a respeito de um tópico
dentro do plano do Eterno a respeito de pessoas que não nasceram dentre o povo de Israel, portanto, que não pertence a nenhuma das 12 tribos, como é o caso de Cornélios, a princípio, né? Então ele não tem nenhuma ligação sanguínea ou de alguma forma ao povo de Israel. Contudo, em algum momento da vida de Cornélios, ele conheceu a Torá, conheceu a palavra do Eterno, tinha acesso, olha só. Portanto, ao ter acesso e tomar a decisão de seguir ao Eterno, é o que a gente entende a partir do texto. Ele começou a seguir, entende? Então, a partir disso, já tiramos aqui algumas conclusões. É que, tanto para o natural da terra de Israel, quanto para aquele que não tem ligação alguma familiar ou sanguínea com o povo de Israel, para estes dois grupos, a Torá é a mesma. Tanto para um quanto para outro. Entende? A palavra do Eterno é para o ser humano. Entendeu? Ser humano. Não é para o grupo A, para o grupo B, para o grupo C. Entendeu? Não se trata de tom de pele também. Não tem nada a ver disso. Se fala tanto, né, da questão racial, eu não vou abrir esse tópico aqui, mas eu penso da seguinte forma. Gente, todos nós pertencemos a uma única raça, que é a raça humana. E por isso, independente, repito, do tom de pele da pessoa, isso não vem ao caso, nós devemos respeitar todas as pessoas. Isso a gente aprende com a palavra do Eterno, a Torá, entende? Então a gente não precisa mastigar isso aqui, detalhar isso aqui, porque isso é muito simples. Respeite ao seu próximo. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Instrução do Eterno, está em Vaikra, inclusive na porção Kedoshim. Entendeu? É simples. Então, seja um Yehudi, seja um judeu, seja um não judeu, não importa. A Torá é para o ser humano. E bendito seja o nome do Eterno, Baruch Hashem, porque nós já vemos aqui na carta de Lucas um relato de haviam tantos, né? Inclusive o próprio militar que está a serviço de Cornélios, também temente a Elohim, já estão começando a ser apresentados, a gente já está começando a conhecer as pessoas que não nasceram dentro do povo de Israel e que temem ao Eterno. Isso é muito incrível, gente. Tá? Incrível. Então, agora sim, eu sempre faço questão de dizer isso. A Torá do Eterno é para todos. E o Eterno escolheu um povo para ser nação sacerdotal. O povo de Israel. O povo que, desde muito tempo, o Eterno realmente vem o guardando, separando para ser sacerdote diante das nações. Isto é, as nações precisam ter a humildade de aprender da Torá com o povo de Israel. Da mesma forma que o povo de Israel deve, com humildade, ensinar às nações a respeito da Torá. Então, você está percebendo a questão da humildade tanto do Yehudi, do judeu, quanto daquele que não é judeu? Aquele que não é judeu, humilde para aprender, e aquele que é judeu, humilde para ensinar. Entendeu? Então, é preciso haver essa harmonia de humildade. Agora, para que aconteça essa interação, certo? Agora, de uma forma plena, de uma forma completa, como realmente será, bem, quando o Mashiach, nosso Mashiach, quando ele retornar, tudo isso que a gente está comentando, gente, toda essa harmonia entre o povo Yehudi e o povo que não é Yehudi, contudo, conhece, ou a partir de um momento conheceu a Torá e passa a praticar, haverá essa harmonia entre esses dois grupos. Entendeu? Enquanto isso, caminhemos, né? Você e eu que estamos caminhando em Teshuvá, continuemos, caminhemos, vamos seguir adiante. Entendeu? E
que a volta do Mashiach seja em breve, que seja já, né? Ok, verso 23. Vaikra, e chamou Otan eles, no caso Shimon Kefa, que está fazendo isso, e chamou eles, Vaialinu, para se hospedarem, Otô, Babait, na casa, né? Na casa com ele, Otô, com ele, Vaihi, e aconteceu que Mimaharat, que no dia seguinte, Vaiakam levantou Kefa, olha só, ele se levantou, Vaialer, e foi Itan com eles, Varadin, e alguns, Min Hachim, e alguns dos irmãos, Asher, que Beiafo, e alguns dos irmãos que em Iafo, Halhu e Mo, andavam com ele. Com ele quem? Shimon Kefa. Então, maravilha, gente. Shimon Kefa, no outro dia, após ele hospedar estes viajantes, né, estes mensageiros de Cornélios, afinal a gente imagina a viagem, né, o cansaço da viagem que tiveram, não tinha como voltar no mesmo dia. Então, primeiro deveriam repousar, se alimentar, certo? E aí sim, no outro dia, retornar os mensageiros, levando Shimon Kefa, e que por sinal, diz o texto, foi juntamente com alguns irmãos, né, que eram mais próximos dele e que estavam ali em Iafo. Maravilha! Então você percebe que o plano do Eterno está acontecendo, está fluindo, né? E agora a gente já caminha para um momento muito esperado, que é esse encontro de Cornélios e Shimon Kefa, um não-judeu se aproximando de um Yehudi, de um judeu, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas irmão Hamist já sabe, eu sei que você sabe, né? Mas talvez tenha alguma coisa que você ainda não percebeu, né? Tem alguns detalhes que você precisa conhecer, tá certo? Ou quem sabe você já sabe, mas talvez não sabe que já sabe, né? Brincando com as palavras. Vamos lá, verso 24. Diz assim: Ulmaharato, e no dia seguinte, Ba'u, chegaram, Kisrim, chegaram a Cesareia. Vê Cornélios, e Cornélios, olha só, Riha aguardava Lahem por eles. Vê Imô com seus, Kerovav com seus parentes, o meio da e seus conhecidos, Asher, Hikrilan, Bebeito, que se reuniam em sua casa. Aqui uma ilustração, olha só. Então, Cornélios aguardava Shimon Kefa, e que acabou chegando com alguns companheiros seus, né, que viviam em Iafo, com Shimon Kefa. E um momento muito aguardado, gente, e que acontece nesse momento, certo? Interessante dizer aqui, eu quero destacar que Cornélios, ele diz que aguardava com seus parentes e conhecidos que se reuniam. Aí você vai ter aqui, de forma flexionada, a palavra ou a expressão Hikrilan, vem de Kahal, né? Um grupo, né? Um ajuntamento, uma assembleia. Então, pessoas que se reuniam. E aí a gente entende que na casa de Cornélios, tanto ele com seus parentes e seus conhecidos se reuniam. Olha que interessante, né? Muito provavelmente, gente, se reuniam por ocasião dos estudos da Torá, ou quem sabe algo nesse sentido, né? Para tratar desses assuntos, para compartilhar ali experiências, e que, óbvio, são pessoas que têm a sua atividade diária, têm o seu trabalho, né?
Contudo, tinham ali um momento para se reunir. Interessante, né? Nesse tempo aqui não tinha, né, o grupo do YouTube, né? Grupo do YouTube. Não tinha Telegram nessa época, né? Era de forma presencial mesmo, né? A vantagem da internet, por exemplo, hoje é que você consegue reunir, como nós estamos agora, com pessoas mesmo estando em pontos diferentes do planeta, coisa que não dava nessa época. Pelo contrário, se reunindo eles aqui de forma presencial, né, estavam ali uns com os outros, né? E muito interessante, muito bom isso. Falando nisso, gente, só que aproveitando esse momento que estamos tratando a respeito dessa reunião que eles tinham, ou quem sabe que se reuniram ali por ocasião da chegada de Shimon Kefa apenas, eu acho bem provável que eles se reuniam constantemente, né? E aí algumas pessoas me perguntam, por exemplo, seja por e-mail, seja no comentário dos vídeos, a respeito de se reunirem com algumas pessoas, né? Então, aproveitando esse momento, eu digo que se você tem, por exemplo, um irmão em Teshuvá, na sua cidade e você quer se reunir com essa pessoa, nenhum problema, gente, tá? Nenhum problema para estudar a Torá, certo? Para compartilhar suas experiências, enfim, para trocar experiências, para estudar as porções, para estudar, dar continuidade aos estudos que a gente apresenta aqui, ou quem sabe, enfim, estudar o Tanar de forma geral, ou quem sabe os escritos nazarenos. Fique à vontade, meu irmão, tá? Sem problema, ok? O que é o cuidado que se deve ter quando se reúne assim dessa forma? É para não tornar realmente esse grupo algo de cunho religioso no aspecto de inserir, como é que eu posso dizer? Para inserir dogmas puramente humanos, doutrinas humanas, baseadas no achismo humano. Aí é complicado. Então, o que norteia a nossa vida é a prática da Torá, entendeu? Por exemplo, existem grupos de irmãos que se reúnem por ocasião da celebração dos Moedim, dos encontros marcados do Eterno. Como, por exemplo, agora Hanukkah, né? Com toda certeza, alguns grupos de irmãos, seja no Brasil ou em outro país, se reuniram para esse dia da celebração, para acompanhar, inclusive, ao vivo, né? Como foi no último domingo com a transmissão do Moré Marcos Felipe. Fica aqui, inclusive, meus parabéns, meu todarabá a ele, né, por compartilhar essa grande transmissão, tá bom? Moré Marcos Felipe, um grande abraço. Então, por ocasião desse grupo que se reuniu para celebrar Hanukkah, né? Terminou ali a celebração, ok, cada um para sua casa, seguiu o seu dia a dia, a sua vida, né? Entendeu? Então, repito, o problema é quando o interesse humano começa a entrar em ação. E aí, sabe, começa o olho a crescer em relação a algum aspecto. Opa, né, posso fazer minha vida aqui, eu vou, né, pode ser mais uma fonte de renda para mim. Aí começa, meu amigo. Entendeu? Esse é o problema. Mas se for um grupo de estudos, sem problema. Entendeu? Eu realmente, aqui em Manaus, por exemplo, com a minha família aqui em casa, a gente faz as celebrações, né? Eu não tenho o hábito de me reunir com pessoas aqui sem problema, né? Da mesma forma, eu quero seguir sozinho aqui com a minha família, né? Tem um vizinho aqui, a gente celebra, ok? Tudo bem. Da mesma forma de que quem quer se reunir, tá certo? Então, seja você só com a sua família, seja você com os seus irmãos em Teshuvá, onde você mora, ok, tá certo? Só tenha bastante cuidado para não tomar o viés e aí você acabar retornando de onde talvez você veio antes de iniciar o caminho em Teshuvá, entendeu? Porque aí simplesmente você estará voltando, mas não para o eterno, mas para o Egito, vamos dizer assim, né? Aí é complicado, tá, gente? Então, ninguém deve falar mal de outrem, né? Então, quem se reúne não deve falar mal daquele que não se reúne. E aquele que não se reúne não deve falar mal de quem se reúne. Sendo que os dois grupos caminham em Teshuvá tranquilamente, entendeu? Não tem nenhum viés aí, nenhum interesse humano, não.
certo? É isso, tá? Então, certamente o grupo que se reunia com Cornélios, pessoas ali queridas, né? E que tratavam ali a respeito dos estudos da Torá. Também, muito provavelmente nessa época, o acesso daquele que não era judeu às sinagogas era permitido. Então todos conviviam bem, gente, naquela época, tá? As pessoas conviviam bem, judeus e não judeus, tá? Não havia eles não eram barrados na entrada, né? O não judeu de uma sinagoga. Quando essa pessoa procurava uma sinagoga para estudar a Torá, tinha livre acesso. Agora é claro, né? Se você está num ambiente onde pessoas ali já se reúnem, você não vai querer mandar ali, né? Por favor, respeito no local onde você está, respeite as pessoas que lá estão há mais tempo que você. Não tente levar costumes seus para lá, entendeu? Então é isso, basicamente, né? Interessante. Um momento propício, né, para tratar sobre esse tópico. E aí, seguindo o texto, olha só, gente, o que vai acontecer agora. Eu peço que você preste bastante atenção, que a gente vai tratar agora de um tópico, de algo que é narrado aqui na carta de Lucas, muito importante, tá bom? Muito importante, e que muitas pessoas ainda têm dificuldade na compreensão do que trata esse texto aqui. Eu digo o tópico, o assunto. Verso 25, diz assim: vai rir, e aconteceu que ao chegar Keifa, Pedro, vai saiu, Cornélios lhe tratou ao encontro dele, né? Vai Paul, e se prostrou leraglav, se prostrou diante dos pés dele, vai estar inclinando-se. Ele se inclinou, Cornélios, diante de Shimon Kefa. Então vamos lá. Gente, imagina a alegria de Cornélios ao encontrar Shimon Kefa diante dele. Aquele que ele recebeu a mensagem do Malar que trouxe da parte do Eterno para chamar Shimon Kefa. E agora essa pessoa, Shimon Kefa, está diante dele. Imagina só a alegria, porque o Malar disse para ele que Shimon Kefa saberia a respeito do que ele, Shimon Kefa, deveria dizer para Cornélios. Olha só que incrível. Gente, tudo isso o Eterno movendo, né? Fazendo acontecer. Aqui uma ilustração aos, quem sabe, familiares e conhecidos de Cornélios. Olha que incrível, né? E aí, uma coisa interessante, né? Vamos lá. Nós temos aqui uma expressão que eu fiz questão de marcar em vermelho, que é Vaishtahu, inclinando-se, certo? Inclinando-se. Então, ao fazer isso, se você for ver, por exemplo, em algumas traduções, deixa eu confirmar nessa aqui, né? 10:14, 10:25, né? Tá aqui também, né? Se você for ver na sua tradução para o português, nas traduções, né, tradicionais, você vai encontrar aqui no verso 25 a palavra e adorou, né? E adorou. E aí, quem sabe o tradutor, ou quem sabe os editores dessa edição aqui em português, entenderam que se tratava disso. Mas só que essa expressão aqui, gente, Vaishtahu, se bem que ela está flexionada, né? Mas ela não quer dizer, não tem o sentido de adorar. Pelo menos no contexto do momento, não se trata disso. Então, ora, se ele se prostrou diante de Shimon Kefa, não para adorá-lo, então por que a tradução em português traz
essa palavra, né, essa expressão, o adorou? Bem, eu não vou afirmar aqui, né, mas muito provavelmente existe, por exemplo, ou pode existir uma tentativa de induzir as pessoas a um certo tipo de pensamento, de compreensão a respeito do texto, entendeu? Isso é muito complicado porque compromete a compreensão do leitor. E o leitor acaba tirando conclusões de coisas que o texto não está trazendo do que realmente aconteceu na época. E tem pessoas, por exemplo, que só conhecem aqui o português, o nosso idioma da nossa nação. E é tudo que tem, aquela Bíblia traduzida para o português, e está ali a palavra adorou. E ela vai levar isso em consideração na sua forma de compreender o texto, tá? Mas quando você vê aqui, em hebraico, vai estar ro e inclinando-se, aí já traz aqui uma compreensão realmente do que aconteceu. Gente, quando Cornélios ele se inclina dessa forma, ele não está adorando, oferecendo adoração a Shimon Kefa. Ele faz isso em sinal de respeito, de consideração, de honra para a pessoa que está se aproximando. Ele está demonstrando que essa pessoa que está se aproximando dele, que chegou na sua casa, no caso do Shimon Kefa, é uma pessoa de grande prestígio para ela, muito importante para ela. É uma pessoa muito querida por essa pessoa que se inclinou, entendeu? Não tem nada a ver com adoração, oferecer adoração, tá? E como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Ora, vamos lá, vamos somar aqui os pontos, né? Vamos aqui. Gente, se Cornélios era um homem temente ao Eterno, Ish Tzadik, um homem justo, então, no mínimo, gente, ele já tinha alguns ciclos da Torá estudados e, obviamente, praticados em sua vida. Conhecia a Torá, praticava a Torá, quem sabe junto com os seus familiares aqui, seus amigos. E se ele realmente conhecia a Torá, como eu acredito que conhecia, então, gente, ele não violou o que o Eterno nos ensina na Parashá 45, Parashá Vait Hanan, especificamente na Parashá que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. E para que não fique dúvida, esse um aqui não é artigo indefinido não, é numeral, tá? Um. Portanto, Cornélios sabia que somente pode ser adorado o Eterno. Qualquer coisa fora disso configura-se em idolatria. Só que, gente, vamos lembrar, Shimon Kefa, ele não conhece Cornélios, ele não sabe os detalhes, ele não sabe quantos ciclos da Torá tem Cornélios praticando em sua vida, entendeu? É por isso que, de imediato, a gente vai ver daqui a pouco o que Shimon Kefa vai dizer para ele, tá? Então, vamos com calma. Então, vamos lá, passo a passo, meate. De novo, essa postura, essa atitude de Cornélios é uma questão de respeito, gente. Ele não adorou Shimon Kefa, por favor. Ele se inclinou em respeito, certo? Assim como, inclusive, vou trazer aqui o que certa vez comentou no chat, nosso querido irmão, o Edgar, né? Edgar, ele comentou, né, que os lutadores, né, das artes marciais, quando entram vão ali realizar, né, uma luta no tatame, eles se cumprimentam inclinando-se um para o outro, e aquilo é um sinal de respeito, né? Realmente, um respeitando o outro, né? Então, interessante essa questão do mútuo respeito. Não se trata de adoração, certo? É muito bom, irmão Edgar. Tá vendo? É assim, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Este é um exemplo que o irmão Edgar citou certa vez aqui no chat.
Acho que foi na última porção aqui, apresentada pelo Moré Daniel, né, no último Shabat, entendeu? Então, da mesma forma aqui, ó, com Cornélios, respeito. Então, ele era convicto a respeito de Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. O Eterno é um. Então, somente ao Eterno realmente deve ser oferecido adoração. Tá bom? Inclusive, o próprio Mashiach, nosso Mashiach Yeshua, quando certa vez tentado no deserto, realmente ele foi tentado a oferecer adoração ao adversário, a Hassatã. Mas ele mesmo afirmou, ele cita o Shema, certo? Então, somente ao Eterno ele deve ser adorado. Somente ao Eterno, entendeu? Que não haja dúvida disso. Então, só que, de novo, gente, Shimon Kefa não sabia e não conhecia Cornélios, não conhecia o proceder, o dia a dia de Cornélios. Então, quando Cornélios se prostra, quando ele se inclina diante de Shimon Kefa em sinal de respeito, Shimon Kefa diz assim para ele, ó, verso 26. Vayakem oto, e levantou ele, Kefa, Vaiomar, e disse, Kum na, levante, eu rogo, Gan ani, eu também, Anosh ani, eu também sou um homem. Olha só, eu também sou um homem. Ou seja, eu também sou um ser humano. Shimon Kefa entendeu, olha só que interessante, porque são duas perspectivas. Na perspectiva de Cornélios, ele fez isso em sinal de respeito. Na perspectiva, ou no referencial de Shimon Kefa, quando ele vê isso, ele, puxa, olha, ele se inclinou para me adorar, né? Ele, Shimon Kefa, entendeu isso, apesar de não ter sido isso, né? Então, olha, ele diz logo de imediato, levante, eu rogo, eu também sou homem. Ou seja, você não precisa se inclinar diante de mim, eu não sou um ser celestial, eu não sou malar do Eterno enviado, né? Do Marrom, não. Então, olha só, normal, gente, esse comportamento, tá? Os dois não se conhecem pessoalmente, tá certo? Então, a gente precisa observar os pontos das pessoas que estão sendo citadas, porque senão a gente não consegue compreender realmente o que está acontecendo, né? Então, olha só, tanto é verdade em relação à questão de Cornélios se inclinar e não ter o sentido de adoração, e que, por exemplo, na Parashá 4 Vaierá, em Bereshit, Gênesis capítulo 18, verso 2, diz assim, eu vou só citar aqui, tá, gente, alguns textos, que nesses textos que eu vou citar, nós encontramos essa mesma expressão aqui em vermelho, ó, Vaishtahu, tá? Vaishtahu. Diz assim, Parashá 4 Vaierá, Bereshit 18, 2. Levantou ele, quem? Abraham. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Olha que incrível, prostrou-se em terra. Então, lembra lá dessa porção, quando ele faz isso, ele não estava, Abraham Avinu, nosso pai Abraham, ele não estava oferecendo adoração a esses mensageiros do Eterno, representante do Eterno. Ele fez isso em sinal de respeito, de honra, porque ele percebeu que se tratava de mensageiros do Eterno. Então, em respeito, em honra, em consideração, ele se prostra, ele se inclina, entendeu? E aí eu digo uma coisa, gente, por favor, nós não podemos ler os textos do Tanar e dos escritos nazarenos como se a realidade do que é citado ali fosse uma realidade norte-americana ou americana de forma geral, né? Europeia, porque eles não eram americanos, não eram europeus, entendeu? Então é um povo realmente do Oriente, olha só, do Oriente, e que tinham seus costumes, a sua forma realmente de viver, a sua forma de cumprimentar as pessoas, tá certo? O contato, inclusive, entre as pessoas é mínimo, eles não são muito de contato, entendeu?
A gente aqui, por exemplo, no nosso país, não, né? A gente cumprimenta, pega na mão, dá um abraço, entendeu? Mas você não pode levar essa forma de tratar, de conviver para os escritos. Não tem como. Você tem que considerar o costume da época, a forma de viver do oriental, entendeu? Então, quando ele faz isso, isso significa respeito, tá certo? E você pode observar, por exemplo, em filmes, né, que são temas orientais, sempre existe, inclusive, essa ideia de se inclinar, né, diante de uma pessoa que ela respeita muito, entendeu? Isso não é novidade, gente. Isso tem que ser considerado na nossa leitura, tá bom? E ainda na Parashá 4, Vayera, quem vai fazer isso também, de uma situação muito parecida, quando alguns desses mensageiros vão até Lot, em Sedom, e que Lot observa esses mensageiros se aproximando, ele faz a mesma coisa que Abraham, seu tio. Ele também vai se inclinar diante desses mensageiros. Para adorá-los? Não, mas em sinal de respeito a eles. Você está entendendo? E tem mais. Todas essas referências, gente, com a mesma expressão, tá? No caso de Lot, em Bereshit 19:1. Na Parashá 5, Haye, Sara, viveu Sara. No capítulo 23, verso 7, diz assim: Então se levantou Abraham e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. Ou seja, quando, por ocasião do falecimento de Sara, sua esposa, ele precisava arrumar um local para sepultar ela. Então ele se interessa por um local, por um campo, né, na caverna, no campo de Marpelá, para ali sepultá-la, que posteriormente ficou conhecido como a caverna do casal, né? Então, ou melhor, já era conhecido como a caverna do casal, pois ali, conforme a tradição, foi sepultado Adão e Havá, Adão e Eva. Então, quando ele vai pedir para que os filhos de Het, ou os descendentes de Het, vendam aquele campo para ele poder sepultar Sara, eles queriam, na verdade, dar para ele, né? Ou conceder, de certa forma, para Abraham aquele campo. Então, ele se prostra pedindo, né? Dizendo, olha, eu considero vocês, eu respeito vocês muito. Então, ele se inclina diante dos filhos de Het e pede que eles vendam para ele, para Abraham, para ele poder sepultar Sara, entendeu? Então, naquele momento, ele não estava oferecendo adoração para os filhos de Het, imagina, né? Abraham fazendo isso, não, mas ele se inclinou em respeito, entendeu? Lembrando que são todas essas ocasiões a mesma expressão, tá? Vaishtahu. Também na Parashá 8, Vaishlach, e enviou, em Bereshit, Gênesis 33, verso 3, que diz assim: e ele mesmo, tá, gente? Repetindo, esse texto tá nas minhas anotações aqui, tá? Eu não coloquei nos slides, senão ficaria muito extenso. Ele mesmo, no caso se trata de Yaakov, tá? Yaakov. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Yaakov, da mesma forma, quando ele estava já quase encontrando seu irmão Esaú, Jacó, Yaakov, ele se inclina 7 vezes e vai caminhando e vai se inclinando ao total de 7 vezes para adorar, oferecer adoração a Esaú? Não, mas em sinal de respeito. Yaakov havia mudado e ele agora mostrando muito respeito pelo seu irmão, porque é o primogênito do pai deles, certo? Então agora Yaakov mostra isso através desse gesto de se inclinar diante de seu irmão. Tá? Respeito, uma questão de respeito. Tá, gente? Não tem nada de adoração, como está, inclusive, na tradução em português, infelizmente. E, por incrível que pareça, é mantido, né, essa tradução. Tá bom? Agora, eu separei um texto, gente, para a gente concluir aqui. Eu separei um texto ainda nos escritos nazarenos,
com nosso Mashiach Yeshua, que está em Mateus capítulo 8, verso 2, tá? Ainda sobre esse tópico, certo? Sobre se inclinar. Que diz assim, ó. Verine ish metzorah, e eis que um homem metzorah, afligido por Tsaraat, se aproximou. Vaistahu, olha aqui, ó, gente, de novo, a mesma expressão, tá vendo? Vaistahu, se inclinou. Se você for ver lá na sua tradução para o português, nas Bíblias tradicionais, você vai encontrar que ele adorou, né? Que ele adorou. E se inclinou, para ele, para quem? Yeshua. Lemor, dizendo, Adoni, meu Senhor. Ó, mais uma expressão, inclusive, de respeito, tá, gente? Adoni, que significa meu Senhor. Adoni. E não está dizendo que Yeshua é o Eterno. Não. Adoni significa meu Senhor. Significa que esse homem, afligido por Tsaraat, considerava Yeshua. Ele respeitava Yeshua. Yeshua era tido por ele em alta conta. É isso. Meu Senhor. Adoni in hafetz ata halo tohal letachareni. Meu Senhor, se tu desejares, não podes me purificar? É uma pergunta, mas já é uma pergunta afirmativa, né? Ele não está perguntando que ele quer saber alguma coisa. Ele é uma forma de dizer, só que é uma forma de afirmar, só que em forma de pergunta, né? Entendeu? Se tu desejares, não podes me purificar? Ele está afirmando, apesar de ser uma pergunta, né? E aí, nesse momento que ele encontra Yeshua, olha só, ele se inclina, certo? Eu encontrei aqui essa ilustração, ó, que traz isso. Inclusive, eu tive que adaptar aqui, não sei se você percebeu nessa ilustração, ó, eu coloquei uma kippah aqui, ó, né? Nesse personagem representando Yeshua, ó, nele, nesse. Estava incompleto, né? A ilustração aqui, né? A kippah, gente, a kippah. Yehudi, um judeu, certo? Todos eles, Yehudi. Tá? Então, cada um com a sua kippah, com a sua cobertura, certo? Que é um costume, por sinal, um bom costume, porque simboliza que sobre eles, sobre cada um deles, está o Eterno. Vem o memorial de que sobre eles está o Eterno, ok? Interessante, um bom costume, tá? Então, olha só. Quando isso acontece, ora, esse homem afligido por Tsaraat, que a gente sabe o que leva a Tsaraat, né? Que é a língua do mal, a pessoa realmente falar mal dos outros, isso é estudado em uma porção específica, tá bom? Então, ele, sabendo que o Eterno é nosso Elohim e que o Eterno é um, ele não iria se inclinar diante de Yeshua para o adorar, porque o Eterno é um, e só o Eterno, a ele deve ser dedicada toda a adoração, e que parte de nossa vida para ele, para o Eterno. Então o que ele fez? Esse homem, afligido por Tsaraat, com todos os ferimentos que ele tinha e todos os sofrimentos que ele vinha passando, ele se inclina diante de Yeshua. Vaistahu, e se inclinou. Por quê? Porque respeitava, considerava a pessoa de Yeshua. Então, ele mostrou que Yeshua é uma pessoa importante diante dele. Ele viu em Yeshua um tzadik, um justo, uma pessoa muito amável, uma pessoa que realmente zelosa da Torá. Então, ele se inclina diante dele. É isso, esse é o sentido, tá? E também, junto com essa passagem, né, essa narrativa está tanto em Matitiahu quanto em outros evangelhos também, tá, gente? Então não tem aqui o texto dizendo que ele adorou Yeshua, não, mas que ele se inclinou em sinal de respeito. Caso esse rapaz, esse homem, que não é dito o nome dele, fizesse isso também, isto é, além de já ter transgredido a Torá, e por isso ele estava afligido por Tsaraat,
Se ele se inclinasse em sentido de adoração, aí seria mais uma transgressão, né, para esse homem, entendeu? Então, sendo ele uma pessoa da terra, conhecedora da Torá, e que certamente se arrependeu de coração dos seus erros, olha só, que o levou a Metzorá, a ser afligido por Tsarat, que inclusive foi traduzido como lepra, né? Mas não é lepra, gente, era uma enfermidade específica para este tipo de situação, né? Tsarat, a pessoa ficava toda esbranquiçada, né? Então, você percebe aqui essa atitude humilde desse homem, que mesmo afligido fez isso, tá? Então ele é consciente de que só o Eterno é merecedor de adoração. Por quê? Porque ele é ele é errado. Tudo bem? Então, quando a gente chega a esse ponto do nosso estudo, certo? Para algumas pessoas que estão iniciando no caminho de retorno ao Eterno, eu vou ser bem sincero com você, meu irmão, e me colocando no seu lugar, tá? É doído ouvir isso? Eu sei que é. Principalmente quando a gente está iniciando, tá? Porque é um momento de transição e de muitas novidades a respeito do Tanar. Quando eu digo Tanar, é Torá, Nevim, Ketuvim. A Torá, os profetas e os escritos nazarenos. Talvez você nunca tinha percebido isso, tá? Os textos sempre estiveram lá, com algumas palavras talvez intencionalmente colocadas nas traduções para conduzir as pessoas a uma forma de pensar. Contudo, meu amigo, não importa se editam, se reeditam as traduções, não importa o que façam, mas a Torá de Adonai, ela está chegando às pessoas no seu devido tempo, tá, gente? Olha que incrível. Então, em primeiro lugar, devemos ter sempre a humildade de agradecer ao Eterno pela tradução que nós temos em português e por causa dessa tradução, a gente chegou até aqui, tá? Você não vai pegar a sua tradução e rasgar, não faça isso. Respeite o tradutor. Quem sabe não, com toda certeza, ele empenhou todos os seus esforços. E pode ser que talvez ao longo do caminho, depois do falecimento do tradutor original, ao longo do tempo, realmente edições e reedições, é que pode ser que tenha tido aí uma mexida nos textos de forma a fazer as pessoas pensar de uma forma diferente, desconsiderando a Torá. Esse é o grande problema, tá? Então, os textos que foram apresentados, a sua devida interpretação, pode ser que você pense diferente de mim, que falei tudo que foi apresentado aqui, ok, respeito você, meu irmão, tá bom? Respeito. E entendo você que está ouvindo agora que, como eu falei, né, pode ser doído ouvir isso, né? Contudo, considerando o contexto do que está acontecendo nos textos que a gente acabou de estudar, a partir da Torá, dos profetas e dos escritos, é isso que a gente acabou de estudar, entendeu? E às vezes, nessa hora que às vezes a pessoa que está iniciando em Teshuvá ouve algumas coisas que eu acabei citando aqui, né, a respeito da idolatria, que não deve acontecer, somente o Eterno deve ser adorado, ele é ele é único. Ninguém se inclinou aqui para adorar, Cornélio não se inclinou diante de Shimon Kefa para adorá-lo. Esse homem afligido por Tsarat não se inclinou diante de Yeshua para adorá-lo. A própria expressão da palavra já diz que ele se inclinou. E esse se inclinou é em sinal de respeito, de honra. Entendeu? É isso. Essa é a forma do oriental se comportar diante de uma situação como essa. Se fosse um brasileiro, por exemplo, né? Aqui nós. Então no máximo a gente estenderia a mão, pegaria assim, né? Apertaria, balançaria um pouco assim e faria isso aqui, ó. É o máximo que um brasileiro faria, né? Já o oriental, diferente disso, ele se inclina mesmo, ele vai até o chão, né? Certo? Pelo menos o oriental dessa época, tá certo? Os costumes vão, né, sendo agregados, vão ganhando novos costumes, mas desse contexto, da época,
Então, esse é o comportamento deles da época de se inclinar em respeito à pessoa que está diante deles. Entendeu? Então é isso, meu irmão. Se você compreendeu aquilo que nós comentamos aqui, eu fico muito feliz, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários do vídeo. É bom que você escreva aqui, porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas, né? E aí, quando outras pessoas virem a sua pergunta com a sua respectiva resposta, também já automaticamente terão sua pergunta respondida, tá bom? Mas se você preferir por e-mail, né, tem o meu e-mail aqui embaixo do vídeo, certo? É raifisicad@gmail.com, tá bom? Então eu fico muito feliz de ter a sua participação aqui conosco, tá certo? Meu Todarabá, muito obrigado. Desculpe se em algum momento, né, eu falei algo que ofendeu alguém. Nunca foi e nunca será nossa intenção ofender, entendeu? Eu agradeço a sua participação e agradeço as suas tefilot, as suas orações, pela minha família, pelos meus irmãos em Teshuvá, tá certo? Da mesma forma, daqui a gente apresenta em tefilá todas as famílias, tá bom? Em Teshuvá, tá certo? Então, que o Eterno vos abençoe e vos guarde sempre, sempre. Não percam amanhã, nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, apresentando o programa Momento do Hebraico, certo? Que será às 19h30, horário de Brasília. Para quem é daqui de Manaus, é às 18h30, né? É uma hora a menos para a gente. E dessa forma, acompanhando e aprendendo os estudos com o nosso querido Moré Renato, que está trazendo aí estudos a partir de cada letra do Aleph Bet, né? Do alfabeto hebraico. E é interessante que em cada letra um ensino, um aprendizado. Parabéns ao nosso querido Moré Renato pelo trabalho que tem desenvolvido, bem como a todos os professores aqui no canal, tá certo? Moré Leniel, Moré Renato, Moré Marcos Felipe, Moré Márcio Luan, Moré Daniel, também saudade da nossa querida Morá Márcia, Morá Deise, certo? Nosso querido Moré Rodolfo Eduardo. Queremos o bem de todos e que todos possam estar caminhando muito bem, com saúde e em plenitude, tá bom? Ok, também tem um último aviso. Eu quero lembrar a todos a respeito do encerramento, né, da conclusão da celebração de Hanukkah, a celebração da dedicação, né, que faz menção a quando o templo, o Beit HaMikdash, a Casa da Santidade, foi rededicada ao Eterno a partir do que houve, né, pela invasão do Império Grego, que será a celebração, o encerramento no dia 26 de dezembro, portanto, numa segunda-feira, tá bom? Você é nosso convidado para estar ali e juntos celebrarmos o encerramento, né, a conclusão do acendimento da última luz da nossa Hanukkah, tá bom? Aí na sua casa. Então que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre, você e toda a sua família, tá bom? A gente se encontra amanhã imediatamente com o estudo do Moré Renato e na próxima semana, se o Eterno assim nos permitir, Imitse Hashem, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, tá bom? Então, vamos concluir aqui. Eu vou trazer aqui novamente, né, sempre trazendo aqui as canções também de Raparvarim, né? Ó, o violão está aqui, mas ele vai ficar hoje no banco, né? Ele está literalmente no banco ali. Vamos trazer aqui a dupla Raparvarim. Tô com saudade de Raparvarim. Com a música Ahavá Pshutá, Amor Simples. Amor Simples. Então, novamente, que o Eterno vos abençoe e vos guarde sempre, sempre. Shavua Tov, uma boa semana. Laila Tov, uma boa noite. E Lehitraot, até logo.
חרוזים יפים לשיר לך לפזמון. אין לי מיתרים לפרוק לך תחת החלון, אין לי מה לסעוד רעות ללחוש לך באוזנך, אין לי כישרון אפילו לתאר יופייך, אין לי בית מהודר ואין מיזוג אוויר, אין חשבון בבנק ולא מגרש קטן בעיר, אין לי אלף לי משכורת, אין לי חליפה של חורף, אפילו אין לי דוד עשיר. אז מה יש לי? אך יש לי אהבה פשוטה, אותי כן יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מרגיש יומם וליל, אין לי מכונית להושיבך לצידי, אין לי גם קטנוע אל גבי שתצמדי, אין לי שום אלבום של אומנות לך להראות, אין לי תקליטים בשביל לשמוע או לרקוד, אין לי ג'וב בכיר, אני אוכל על חשבוני, לא שלחו אותי לחול, נשארתי אלמוני, אין סירה לי בכנרת, אין לי מצלמה של סרט, אין טלוויזיה במוני, אך יש לי אהבה פשוטה, אותי כולה כאילו דבר, כן יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מרגיש יום הבא, טו 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 טו. תודה רבה. תודה. תודה.